Senhoras e senhores, boa noite. Solicitamos a gentileza de desligar ou transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Em nome da presidência da Câmara Municipal de Feira de Santana, iniciamos a 15ª sessão solene da Câmara Municipal de Feira de Santana, referente à segunda etapa do terceiro período da 17ª legislatura, para comemorar o Dia do Maçom, atendendo a resolução número 350 de 98. Neste momento, passamos à composição da mesa de honra. Excelentíssimo senhor Reinaldo Miranda Vieira Filho, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana. Senhor Wellington Andrade, secretário de Agricultura, nesta sessão representando o excelentíssimo senhor José Ronaldo de Carvalho, prefeito municipal. Eloan da Silva Ferreira, segundo grande vigilante da grande loja maçônica do estado da Bahia, representando o sereníssimo grão-mestre Jair Técio Cunha Costa. Tenente Coronel Paulo Sérgio, comandante do 35º Batalhão de Infantaria. Professor Josué da Silva Melo, mestre instalado da loja Harmonia, Luz e Sigilo e palestrante desta sessão. Boa noite. Com a palavra, para a declaração de abertura desta solenidade, Sua Excelência, o presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho. Boa noite, mais uma vez, sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a 15ª sessão solene para comemorar o Dia do Maçom. Designo os vereadores Roque Pereira e o vereador Pablo Roberto para conduzir a mesa solene o senhor Luiz Carlos Tosta de Santana, da loja maçônica Deus, Liberdade e Justiça, e o senhor Marcos Rogério Nunes, da loja maçônica Caça Sertaneja, homenageados desta sessão solene. Registramos as presenças neste plenário, senhor Gilberto Lima da Silva, grão-mestre do Grande Oriente da Bahia, senhor Edson Messias Borges, venerável da loja maçônica Harmonia, Luz e Sigilo e presidente do Conselho de Veneráveis de Feira de Santana, senhor Carlos Lucena, vice-presidente do Tribunal de Justiça da Grande Loja Maçônica do Estado da Bahia e ex-procurador do município,
Senhor Luiz Rogério dos Reis Silva, coordenador do Grande Oriente Estadual da Bahia. Senhor Marcos Evandro Carneiro Silva, venerável da Loja Maçônica 14 de Agosto, de Riachão do Jacuípe. Senhor Roberto Aquino, venerável da Loja Maçônica Sabedoria, Luz e União. Senhor Reginaldo Bernardo, venerável da Loja Maçônica Cássia Sertaneja. Senhor Valdemir Silva Bastos, venerável da Loja Maçônica 16 de Junho. Senhor Marcos Antônio Araújo, venerável da Loja Maçônica Estrela da Paz. Senhor Luiz Carlos Santana Adorno, venerável da Loja Maçônica Cavaleiros de Aço. Senhor Fanael dos Santos, venerável da Loja Maçônica Segredo, Força e Aliança. Senhor Alailton Soares Santana, venerável da Loja Maçônica Luz do Sertão. Senhor César Augusto de Souza, venerável da Loja Maçônica Luz da Princesa. Senhor Joelson Sena, venerável da Loja Maçônica Luz e Fraternidade. Senhor Jader Martins, venerável da Loja Maçônica Deus, Liberdade e Justiça. Aike Yuri Teles Oliveira, mestre conselheiro, Capítulo Luiz e Fraternidade. Tiago Batista Vieira Brito, Comendador Escudeiro Piorano, Guardiões da Luz. Lara Pena Silva, primeira Princesa Betel, Luz da Princesa, Filhas de Jó, e a professora Tecla Melo. Anunciamos a execução do Hino Nacional Brasileiro.
loja bruta, nem teme quem te adora, a própria morte, terra adorada, entre outras mil és no Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és dona, gentil, pátria amada, Brasil. Registramos as presenças na galeria desta casa. Senhor Marcos Antônio de São Pedro, presidente do Rotary Club Portal do Sertão, deputados federais e estaduais maçônicos. Conceda a palavra ao vereador José Carneiro Rocha, designado pelo presidente dessa casa, para saudar os homenageados e a todos os presentes em nome dessa casa legislativa. Excelentíssimo senhor vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho, presidente desta Casa Legislativa, senhor Wellington Andrade, secretário de Agricultura, nesta sessão, representando o excelentíssimo senhor José Ronaldo de Carvalho, prefeito municipal, tenente-coronel Paulo Sérgio, comandante do 35º Batalhão de Infantaria, professor Josué da Silva Melo, mestre instalado na loja Harmonia, Luz e Sigilo e palestrante dessa sessão, senhor Eloan da Silva Ferreira, segundo vigilante da loja maçônica do estado da Bahia, representando o senhor grão-mestre Jair Técio, senhores Luiz Carlos Tosta de Santana e Marcos Rogério Nunes, homenageados desta sessão solene, autoridades aqui presentes ou representadas, senhoras e senhores, em nome dos senhores Edson Messias, este coordenador do Conselho das Lojas Maçônicas de Feira de Santana, bem como em nome do grande companheiro e grande amigo Gilberto Lima e Pedro Neto, saúdo e parabenizo os maçons feirenses pelo dia 20 de agosto, dia do maçom no Brasil. Em tempo, saúdo também as esposas dos maçons presentes nessa sessão, pois tenho conhecimento que são as senhoras que fazem a parte social da maçonaria, de ajudar as pessoas mais carentes e mais necessitadas da nossa sociedade. Senhoras e senhores, em uma data mais do que especial para o povo brasileiro, sinto-me honrado em ser designado pelo presidente desta casa, vereador Reinaldo Miranda, para saudar os maçons nesta sessão especial. Ao tempo que congratulo com toda esta instituição que prima pela igualdade, fraternidade e liberdade, que delineou o lema da Revolução Francesa e que norteia a nossa nação brasileira. Pois sabemos que foi nesta data que Dom Pedro decidiu tornar o Brasil independente de Portugal, somente proclamado em 7 de setembro. E parabenizo mais uma vez a todos os senhores pelo Dia do Maçom, pois sei que além da independência, os senhores foram bravos defensores em mais dois importantes feitos da nossa história: a abolição da escravatura e a proclamação da República. E sejam orgulhosos por isso, pois apenas para citar alguns dos maiores homens deste país, que a história afirma que foram maçons, protagonistas dos episódios históricos que acabei de narrar, relembro rapidamente os nomes de Dom Pedro II, José Bonifácio, Gonçalves Ledo, José Clemente, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, Benjamin Constant, Duque de Caxias, Barão de Rio Branco, Deodoro da Fonseca e Rui Barbosa.
Paro com as citações para não cometer injustiças, mas de um passado recente e honrado, relembro o saudoso Mário Covas. Diferente do que muitos dizem, sei também que a maçonaria proclama desde a sua origem a existência de um princípio criador, a qual, em respeito a todas as religiões, denomina de grande o supremo arquiteto do universo, que é Deus. Assim, fiquei feliz em saber que essa mesma instituição que tem Feira de Santana, na Bahia, no Brasil e no mundo, não impõe limites à investigação da verdade. É acessível aos homens de todas as raças, classes e crenças, quer sejam religiosas ou políticas, menos aqueles que se dizem ateus. Neste sentido, meus senhores e minhas senhoras, quero aqui expressar, em nome desta casa, do Poder Legislativo do nosso município, a alegria e satisfação, e por que não dizer, o privilégio de poder homenagear esta instituição milenar, que é a maçonaria, nesta data tão importante para os senhores e para nós, que somos brasileiros. Temos muito a falar e confraternizar com esta instituição milenar e universal, que é a maçonaria, que sempre se colocou para combater a ignorância, a superstição, o fanatismo, o orgulho, a intemperância, o vício, a discórdia, a dominação e os privilégios. Nesta data, quero mais uma vez me congratular, principalmente com os maçons brasileiros, mas em especial com os senhores maçons, esposas, filhos e filhas, familiares que fazem maçonaria aqui em nosso município. Os senhores merecem receber da Câmara Municipal de Feira de Santana todas as homenagens, não só nesta sessão especial, mas estamos sempre aqui, diariamente, para reconhecer a importância dos senhores para o desenvolvimento do nosso país. Por isso, façam desta casa um espaço democrático para a presença de maçons, familiares e amigos da maçonaria. Queria também, senhor presidente, saudar os colegas vereadores Pablo Roberto, além de Vossa Excelência, Roque Pereira, presentes nessa sessão. E queria encerrar citando algumas frases, umas já bastante conhecidas, de autoria de Rui Barbosa, por exemplo, que diz: o maçom prega a tolerância, pratica a caridade sem distinção de raças, crenças ou opiniões, e luta contra a hipocrisia e fanatismo. A liberdade não é um luxo dos tempos de bonança, é, sobretudo, o maior elemento de estabilidade das instituições. O maçom é um amante da sabedoria, da virtude, da justiça e da humanidade. E ser maçom é querer a harmonia das famílias, a concórdia dos povos e a paz do gênero humano. Mas não podia também, senhor presidente, deixar de recitar um verso que me mandaram pelo meu celular. Quem ficou incumbido foi o irmão de vocês, o Wellington Andrade, que me passou, e nós não podemos deixar essa oportunidade. Na verdade, é um verso escrito por um irmão dos senhores, Adelson Peixoto, que diz: hoje é uma data que nos traz felicidade, também nos traz reflexões e muita responsabilidade, lapidando a pedra bruta, dando exemplo de conduta, sendo maçom de verdade. Muito obrigado. Antes de convidar o caro colega vereador Wellington, eu gostaria
de comentar, vereador Zé Carneiro, que ao transitar hoje pela Avenida Getúlio Vargas, caro vereador Nivaldo Vieira, passei ao lado do marco maçônico, onde fiquei me questionando que, devido a essas obras do BRT, se ela poderá ser atingido. Tive uma oportunidade de conversar, caro César, com um amigo de vocês, irmão Alexandre Monteiro, uma pessoa que lutou muito para que esse marco maçônico pudesse estar na Avenida Getúlio Vargas, e quero dizer que me colocar à disposição, a presidência, e sem sombra de dúvida os vereadores que aqui estão, nós iremos conversar com o Poder Executivo para que possamos, se porventura isso acontecer, da retirada devido às obras da BRT, que ele possa ser deslocado para outro local, mas que não possa sair mais da Avenida Getúlio Vargas. Então, isso aí nós iremos fazer. Convido o vereador, o suplente, o secretário, vereador licenciado, secretário Wellington Andrade, para outorgar como uma medalha alusiva do Dia do Maçom ao senhor Luiz Carlos Tostra de Santana, da loja maçônica Deus, Liberdade e Justiça, homenageado essa sessão. Aí ele me acaba depois. Convido o vereador Pablo Roberto para outorgar como uma medalha alusiva do Dia do Maçom ao senhor Marco Rogério Nunes, da loja maçônica Cássia Sertaneja. Com a palavra, o professor Josué da Silva Melo, mestre instalado da loja maçônica Harmonia, Luiz Sigilo, palestrante dessa sessão. A instituição que tem por objetivo tornar feliz a humanidade pelo amor, pelo aperfeiçoamento dos costumes, pela tolerância, pela igualdade, pelo respeito à autoridade e à crença de cada um. A instituição que tem como princípio o respeito a Deus, o amor ao próximo e a dedicação à família, tem a alegria neste momento de saudar esta casa, na pessoa do seu presidente, vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho,
e dos demais vereadores que a compõem, em especial os que aqui se encontram, o vereador José Carneiro, Pablo Roberto e o vereador Roque Pereira. Essa instituição, fundamentada nesses princípios, tem a honra e a alegria de saudar as autoridades maçônicas que aqui se encontram, antes saudando o tenente-coronel Paulo Sérgio, comandante do 35º Batalhão de Infantaria, e o representante do senhor prefeito municipal, o senhor Wellington Andrade, secretário de Agricultura. São diversas as autoridades maçônicas. Saúdo a todos, saudando o senhor Eluan da Silva Ferreira, segundo vigilante da grande loja maçônica do estado da Bahia, e representando aqui o sereníssimo grão-mestre. Todos aqui são autoridades maçônicas, são poderosos irmãos, são sereníssimos. Saúdo a todos. Impossível declinar o nome de todos, sintam-se como se os nomes estivessem sendo declinados. Saúdo em nome dessa instituição milenar as cunhadas aqui presentes, as sobrinhas e os sobrinhos, a comunidade maçônica, a comunidade de Feira de Santana. Nossa instituição milenar nasceu sob a inspiração da cultura clássica desenvolvida pelos gregos e pelos hebreus. Dos gregos recebemos a grande inspiração da academia de Platão e de Aristóteles, tornando nossas lojas, nossos espaços de reunião, em espaços para discussão de ideias em favor da humanidade. Da comunidade hebraica, da tradição hebraica, recebemos muita coisa, inclusive a estrutura de nosso templo, os grandes princípios de nossa ordem. São grandes as inspirações que temos no Velho Testamento, que se constituem o arcabouço de nossa milenar instituição. Inspiração assim da antiguidade clássica, que criou forma no início da Idade Moderna, antes passando pela Idade Média, sofrendo os agrures de uma idade que não respeitava as inteligências, as luzes, o livre debate das ideias. Mas na Idade Moderna, quando surge a oportunidade de se debater ideias de liberdade, de democracia, de fraternidade e de igualdade, com a Revolução Francesa, a nossa ordem se torna guardiã, debatedora das ideias que fizeram o mundo moderno, que transformaram a sociedade e fizéssemos com que hoje estivéssemos aqui nesse mundo mais civilizado. A maçonaria tem um patrimônio fabuloso, uma contribuição enorme no campo da transformação da sociedade até os nossos dias. Diz-se que no século XIX se constituiu na instituição mais revolucionária, a que mais contribuiu para a transformação da sociedade. Por isso ela esteve à frente de todos os movimentos libertatórios, todos os movimentos de independência, desde a América do Norte, libertando-se do jugo inglês, as colônias latino-americanas, em todas elas, a maçonaria
esteve presente, não somente presente, mas antes de tudo, debatendo as ideias dentro do seu sigilo, nas suas lojas, nas suas oficinas de trabalho. E no Brasil, é uma instituição nordestina, que surgiu no Nordeste, que surgiu na Bahia. Assim como o Brasil foi aqui descoberto, assim como o Brasil aqui se tornou independente, porque a independência do Brasil não se deu no dia 7 de setembro. 7 de setembro foi o grito, foi a declaração de vontade de Pedro I. Nenhuma colônia se torna independente com um grito. Se tornou independente depois das guerras que tivemos na Bahia. Então, por isso, os historiadores baianos costumam dizer assim: 2 de julho é o dia da independência do Brasil na Bahia. E aqui também, para ajudar essa independência do Brasil na Bahia, surgiu a maçonaria. Primeira loja maçônica no Brasil se instalou aqui, em nossa terra. Ela é o berço, não somente de nosso país, de nossa independência, mas é também o berço da maçonaria, com a loja Cavaleiros da Luz, criada em 1797, depois a Virtude e Razão, em 1802, e já em 1809 se criava aqui na Bahia a primeira obediência maçônica brasileira, o Grande Oriente. E ela nasce, surge no mundo, na sociedade, em nosso país, com uma missão específica. E essa missão pode ser traduzida em 4 grandes linhas de ação. A filosófica, se constituir numa academia de debate, de ideias que mudam, ideias que transformam o homem, o ser humano, e ideias que transformam a sociedade. Primeira grande missão da maçonaria foi se constituir numa comunidade filosófica, numa academia de pensamento e de ideias. Por isso, os grandes intelectuais do mundo, não somente do Brasil, mas do mundo, foram maçons. E no Brasil, a gente tem um destaque aqui na Bahia para Castro Alves, para o Rui Barbosa, Barão do Rio Branco e todos eles, porque a maçonaria era essa comunidade filosófica, lugar para o debate das ideias. E a ideia é a força, é a arma que muda a vida, que muda a sociedade. Em segundo lugar, ser uma comunidade ritualística. E ainda hoje ela preserva e ama e defende o seu ritualismo, porque é no ritualismo permanente, desenvolvido em cada loja maçônica, que se cultiva o aperfeiçoamento dos valores, o aperfeiçoamento dos costumes, que se transforma o homem de uma pedra bruta num ser humano burilado, perfeito, justo e perfeito. Quer dizer, é essa formação de cidadania, de transformação do ser humano em gente, no ser humano especial, que nossa ritualística se encarrega de fazer a cada dia, a cada sessão que nós realmente frequentamos. E a função, a missão de ser um instrumento político e transformador da sociedade. Por isso, nenhuma mudança séria se fez no mundo e em nosso país sem a presença da maçonaria. Era a libertação dos escravos, antes, ideia de libertação estava sendo discutida na maçonaria. Era a independência do Brasil, antes discutido, e isso era ato político, ato que custou a vida de muitos maçons. No mundo,
e também no Brasil. Muitos morreram para defender suas ideias. Só na época do nazismo, perdemos 200 mil irmãos maçons que não se curvaram diante das ideias, diante das opressões do nazismo na Alemanha. Porque o maçom tem como princípio fundamental a defesa da liberdade, da democracia, do humanismo, da valorização dos direitos do ser humano, dos direitos do cidadão, portanto, da formação de um novo cidadão que venha contribuir para a transformação da sociedade. Por isso ela foi sempre uma instituição político-transformadora, sem nunca se ligar a nenhum partido político. Ela não é partidária, também não tem nenhum credo religioso que ela adota a todos sem a intolerância. E, por fim, a missão filantrópica é a missão da solidariedade. O maçom entende que nós somos todos filhos de um grande arquiteto que criou tudo, e somos todos irmãos uns dos outros, iguais irmãos uns dos outros, e por isso nós nos tratamos como irmãos. Nossas esposas são nossas cunhadas, os filhos dos nossos irmãos são nossos sobrinhos. Há esse sentimento de fraternidade, esse sentimento que não é apenas de companheirismo, é um sentimento profundo de que somos irmãos uns dos outros, porque nós somos produtos do mesmo grande arquiteto do universo. E por isso devemos estar solidários uns com os outros, socorrer quem mais precisa, estar sempre com a mão estendida para servir e a outra mão escondida para ninguém saber a quem estamos servindo. Então esse é o grande sentido que nós preservamos muito hoje aqui, e depois eu quero fazer uma referência especial à grande obra filantrópica que é feita nessa cidade pela maçonaria ferense. Enfim, uma instituição que com esses princípios e essa missão tem se desenvolvido ao longo da história, e hoje somos mais de 6 milhões de maçons no mundo, somos mais de 200 mil no Brasil, e em mais de 5 espalhados em mais de 5 mil lojas. A maçonaria, num momento como esse, nós queremos dizer, ela não está adormecida. Há muitos que dizem, a maçonaria de outrora, e como foi a maçonaria no passado, e vamos recapitular os grandes feitos da maçonaria na história. A maçonaria continua ativa, continua presente, continua consciente dos seus valores, dos seus princípios, e continua consciente da sua responsabilidade no mundo e no Brasil de hoje. Aliás, tudo isso que eu estou dizendo aqui faz parte do DNA da maçonaria, e DNA não se muda, não é isso? Os médicos que estão aqui presentes podem me ajudar. Já é possível mudar o DNA de um ser humano? Até hoje não se conseguiu mudar. Não se muda também DNA das instituições. As instituições continuam firmes. Alguns irmãos podem estar adormecidos, mas a ordem não. A instituição não. Continua firme com seus valores, com seus princípios, atuando. E em Feira de Santana, quero fazer um grande destaque nesse dia de hoje, dedicar essa minha palavra à maçonaria ferense, a homenagem a todas as lojas, a todos os irmãos, a todas as cunhadas, ao grande esforço voluntário, às vezes até muito discreto, que está sendo feito para tornar feliz a vida do ser humano,
em nossa pátria, em nosso estado e em nossa terra. Duas coisas apenas quero dizer sobre Feira de Santana. A primeira é de agradecimento. Quero agradecer, em nome da maçonaria, aqueles que já se foram, aquelas colunas vivas que deram exemplos para nós de verdadeiros maçons. João Marinho Falcão, José Nunes Macedo, Pedro Paulo de Oliveira, César Veiga, Alberto Alves Boaventura, Asclepíades Negrito de Barros, Jonatas Teles de Carvalho, Normando Barreto, Cobé Martins da Silva, Adalberto Dantas Lopes e tantos outros. E homenagear não somente a esses que já se foram, mas que deixaram um exemplo de verdadeiros maçons para nós outros, mas homenagear a todos que aqui estão e que fazem a maçonaria de hoje. Quero apenas fazer hoje aqui alguns registros. Os historiadores presentes que tomem esses registros como desafio e como sugestão para escrever a história da maçonaria, a história moderna, contemporânea da maçonaria em Feira de Santana, para que os nossos feitos não caiam no esquecimento. Lembro-me, por exemplo, na década de 1960, quando aqui cheguei, nessa terra, vindo de Sergipe, fugido de Lagarto para estudar na Bahia. Aqui encontro nessa cidade, nas praças, cheias e superlotadas de mendigos. E os rotarianos, maçons e evangélicos e católicos ficavam a pensar o que fazer para resolver esse problema da mendicância. Foi quando nós nos juntamos, evangélicos e católicos e maçons, e juntos criamos a AFAS. E a AFAS, em 7 anos, recuperou a mendicância em Feira de Santana, transformando os mendigos em trabalhadores, em verdadeiros cidadãos. Aquela obra não teria sido feita em Feira de Santana, não fosse a ação da maçonaria, representada na época por poderosos irmãos como Jonatas Teles de Carvalho, Pedro Paulo de Oliveira e José Nunes Macedo e muitos outros que nas lojas trabalhavam para que o projeto desse certo. O SIM, Serviço de Integração do Migrante, serviço que a população de Feira desconhece, um projeto que foi considerado o maior projeto de capacitação profissional do migrante na América Latina. Capacitou 23 mil migrantes que por aqui passaram, com recursos de fora, sem depender 1 centavo de dinheiro brasileiro. E aquele projeto foi desenvolvido não por uma igreja evangélica, não por uma igreja católica sozinha, mas por evangélicos, católicos e por maçons. Juntos estávamos desenvolvendo aquela obra. Hoje, senhor presidente, já é objeto de 3 teses de doutorado, 5 dissertações de mestrado e vários trabalhos de conclusão de curso que são desenvolvidos principalmente em nossa Universidade Estadual de Feira de Santana, tentando analisar o significado daquele projeto para a América Latina, para o Brasil e para a Feira de Santana, feito com a presença e com a participação
da nossa instituição maçônica. Essa história precisa ser analisada, precisa ser contada. Também, quando a Universidade de Feira de Santana imaginou criar um curso de odontologia, e criou um curso de odontologia revolucionário, inovador a nível de Brasil. Um curso que tivesse como enfoque a saúde e não a doença. Que tivesse como enfoque a vida humana. E que o estudante começasse a aprender depois do segundo semestre, não mais em sala de aula, mas com o povo, para saber depois trabalhar para o povo. E aí? Foi difícil implantar esse curso. Houve muita oposição, até em Feira de Santana, onde nós fomos encontrar apoio para solidificar esse curso, precisamente na maçonaria. Essa história, meus irmãos, precisa ser contada. Precisávamos de criar clínicas odontológicas populares nos bairros de Feira de Santana. E me servi da posição de reitor, frequentando as lojas, e convencemos os irmãos da Harmonia, Luz e Sigilo em construir uma loja no bairro da Mangabeira. Depois os irmãos de Luz e Fraternidade. Depois os irmãos de 16 de junho. E poderíamos estar hoje com várias clínicas odontológicas criadas pelas diversas lojas, não fossem as circunstâncias da própria universidade que mudaram. Terminaram mudando o próprio curso, porque o curso tinha um objetivo social. Até ali a odontologia era desenvolvida para a elite brasileira, e o povo não tinha acesso aos gabinetes odontológicos. Vamos pensar num curso diferente, um curso que seja voltado para o povo. Então, esse curso teve o apoio das lojas maçônicas de Feira de Santana, e foi a maçonaria que ajudou a viabilizar esse curso de odontologia na universidade e em Feira de Santana. E o jovem, maçonaria só se preocupa com os adultos. O que fazer com a juventude? E aí, meus irmãos, nos tornamos adeptos da ordem dos demolês. E tivemos a felicidade de fazer uma instalação dos demolês, precisamente em 12 de outubro de 1994, no auditório da Universidade Estadual de Feira de Santana. E naquele dia se reuniram mais de 500 pessoas, e ali tivemos a oportunidade de outorgar uma medalha ao Alberto Mansur, o grande conselheiro da Ordem dos Demolês. E esses demolês, meu irmão, a contribuição que tem dado à sociedade humana, nós não temos condição de imaginar. Foi uma escola de formação de líderes, líderes para a maçonaria. Muitos dos jovens demolês estão hoje frequentando as lojas, sendo verdadeiros maçons. Outros entraram na política, estão dando sua contribuição na sociedade, na educação, no campo da engenharia, do direito, da política. Quer dizer, se constitui essa ordem numa verdadeira escola de liderança. E depois criamos as filhas de Jó. Vamos preocupar só com os meninos, com os adolescentes, os jovens? Não, as meninas também, as jovens também. E aí vem as filhas de Jó, criadas na maçonaria, preparando liderança feminina também. Começa na Harmonia, depois vai para a Segredo Fosse Aliança, e hoje se torna um grande movimento juvenil, coordenado pelo Grande Oriente, assim estamos sabendo. Criação da ala feminina. Maçonaria não é algo só para homem,
E homem não existe sem mulher, nem é formado sem a mulher. Não somos nada sem a mulher. Nas nossas lojas também. E a criação da ala feminina e das sociedades femininas em nossas lojas, isso veio dar um novo impulso, um novo dinamismo, principalmente para a grande obra social que as lojas desenvolvem em nossa cidade. Não estamos sozinhos, estamos e elas estão algumas vezes e mais das vezes na linha de frente. Também um fato que mudou, que marcou um grande momento em Feira de Santana, de quebra de preconceitos, foi a realização de um casamento, um casamento maçônico, na loja Luz e Fraternidade. Eu estava chegando à Feira de Santana, aqui cheguei em 1965, e aqui também chegou o Monsenhor Renato de Andrade Galvão, acho que conhecido de quase todos aqui, no mesmo ano, eu desenvolvendo um trabalho como pastor presbiteriano, e ele como sacerdote católico. Não nos conhecíamos, e fomos convidados para fazer um casamento numa loja maçônica. Foi o primeiro casamento realizado numa loja maçônica por um pastor presbiteriano e um sacerdote católico. Aquilo ali, meus irmãos, marcou um grande momento na vida dessa cidade. O que se discutiu depois e o desdobramento que isso teve depois, ao ponto de muitos pastores que tinham preconceitos contra a maçonaria, que existe também no ambiente evangélico, protestante, muito preconceito contra a maçonaria, como existe na Igreja Católica, muitos pastores vieram a se tornar, né, irmãos nossos. E muitos padres. Hoje eu estou sabendo que já temos até padre frequentando as lojas maçônicas. Quer dizer, aquele foi um grande momento de derrubada de paredes, de preconceitos e de constituição de um mundo novo, de fraternidade, de compreensão realmente entre nós. Também aqui nessa maçonaria nossa, foi construída, a gente pensa na vida e pensa também na morte. E um amigo teve a ideia de fazer uma doação no seu cemitério São João Batista, e lá foi criado um mausoléu maçônico. Foi construído pela Luz e Fraternidade, mas o espírito é que seja um mausoléu para toda a família maçônica de Feira de Santana. Assim eu acho que o nosso amigo Duval sempre entendeu, né? Sempre entendeu. Temos contribuído na educação. Educação tem sido um tema fundamental para a maçonaria. A maçonaria vem defendendo ao longo da história sempre a educação de qualidade, por respeito ao ser humano. Educação tempo integral, educação libertária. A ordem dos Demolés tem como fundamento esses princípios educacionais, por exemplo. E por isso nossas lojas se preocupam com a educação. E muitas delas mantêm colégios que, embora em parceria com o Estado, sejam colégios públicos, gratuitos, são colégios que apresentam uma qualidade diferenciada dos demais colégios públicos da cidade. E aqui me lembro do Colégio São João da Escócia. Há quantos anos vem aquele colégio sendo mantido pela Luz e Fraternidade em parceria com a Secretaria de Educação do Estado. A Leonídio Rocha, pela Harmonia Luz Sigilo, Escola de Deficientes Visuais e várias outras escolas e colégios que são mantidos por nossas lojas. Não bastasse isso, é imenso trabalho social
que cada loja faz no seu bairro, de atendimento àqueles que mais precisam, seja no campo da educação, no campo da saúde, no campo da melhoria da qualidade de vida, ajudando as pessoas a melhorarem a sua renda. Enfim, eu reconheço como maçom que a cidade de Feira de Santana não seria o que ela é hoje se não fosse a existência e a ação corajosa, permanente da maçonaria. Claro que a gente precisa dizer isso num dia como hoje. Perdoem-me os irmãos que não gostam de divulgar as suas oficinas, as suas lojas e o seu trabalho. Querem fazer tudo em silêncio, que uma mão não veja o que a outra está fazendo. Mas num momento como esse, de comemoração do nosso dia, é preciso deixar claro a presença e a importância que essas lojas têm na melhoria do sofrimento dos mais pobres, no socorro aos necessitados, além de estar contribuindo para a formação de seres humanos, para a evolução do ser, para o aperfeiçoamento dos costumes e para o aprofundamento dos valores fundamentais da vida humana e da sociedade humana. Não poderia terminar sem dizer também uma palavra sobre a nossa ordem geral, para deixar evidente que não estamos adormecidos, não perdemos o rumo da nossa missão histórica. Os últimos congressos maçônicos, desenvolvidos desde 2012, 2013, 2014 e agora já em 2015, pelos diversos orientes, pelas diversas potências maçônicas, têm debatido temas da maior importância para o mundo, como a fome, a seca, perda dos valores, a destituição da família, corrupção, falta de ética e as questões ecológicas e muitas outras. São temas e recomendações que estão nos congressos últimos realizados pelo Grande Oriente, pelo Grande Oriente Maçônico do Estado da Bahia e pelo Grande Oriente Independente. E não bastasse isso, quero concluir com um manifesto feito pela maçonaria, apoiado e divulgado pelo Grande Oriente de Santa Catarina, em que numa carta ao povo brasileiro, chega a dizer assim: o povo está sendo mantido na ignorância e sustentado por um esquema que alimenta com migalhas a miséria gerada por essa mesma ignorância. A tirania mudou sua face. Já não encontramos os tiranos do passado que com sua brutalidade aniquilavam as cabeças pensantes, cortando o pescoço. Os tiranos de hoje saqueiam a pátria e degolam as cabeças de outra forma. A tirania se mostra pela corrupção que impera em todos os níveis. Em atitude oposta, remuneram aqueles que são filhos da pátria, os estrangeiros, com o valor de 10 milhões mensais, 10 mil mensais por profissional, verdadeiros cabos eleitorais desses governantes. Profissionais da saúde no Brasil, servidores públicos de carreira, à beira da aposentadoria, com dedicação de uma vida inteira, receberão, quando da aposentadoria, metade do valor pago ao estrangeiro. Não podemos aceitar a armação desse circo, em cujo picadeiro o povo brasileiro é o palhaço. A maçonaria
foi a grande responsável por movimentos históricos e por gritos de liberdade em defesa da dignidade do homem. Foi por maçons que se deu o grito de independência do Brasil, da proclamação da República, da abolição da escravatura. Foi por maçons que se deu o brado da Revolução Farroupilha. E o que está fazendo a maçonaria de hoje? Ao ver o circo armado, com a distribuição de um pão arruinado pelo vício, que sustenta essa miséria intelectual, não podemos ficar calados e inertes. A maçonaria, guardiã da liberdade, da igualdade, da fraternidade, valores que devem imperar entre todos os povos, precisa reagir, precisa revitalizar seu grito, seu brado para a libertação do povo. Esse é o nosso dever, pois do contrário, não passaremos de semente estéril, jogada na terra, apenas para apodrecer e não para germinar. A loja maçônica Cássia das Neves, apoiada pelo Grande Oriente de Santa Catarina, incita a todos os irmãos para que desencadeemos um movimento de mudança, de inconformismo, fazendo ecoar de forma organizada a todas as lojas e os maçons dessa pátria o nosso dever de cumprir e fazer cumprir a nossa missão de levantar templos à virtude e cavar masmorras ao vício. Então, meus irmãos, um Oriente que publica uma carta dessa natureza está fiel ao seu DNA. Uma maçonaria que faz uma proclamação dessa ao povo brasileiro e aos maçons, ela não está adormecida, está viva e fiel aos seus princípios. E eu lendo a repercussão dessa carta nas redes sociais, encontrei vários comentários. E num deles, alguém diz assim: agora o governo corrupto e tirano do PT conseguiu motivo para ficar preocupado. A partir do momento em que a maçonaria começa a veicular manifesto como este, é porque nas sombras está sendo tramada uma revolução que fará rolar em milhares de cabeças de corruptos por este país afora. E vários comentários como esses foram feitos nas redes sociais. Então, vejam a importância que ainda é dada, a credibilidade que tem ainda a nossa ordem. Por isso tudo, acho muito bem merecida a homenagem que foi prestada à maçonaria, construindo o marco maçônico na Avenida Getúlio Vargas, e que o presidente dessa casa, Casa da Cidadania, se compromete a lutar para que ele se torne intocável e se torne um marco perene, como perene é a maçonaria. Por tudo isso, meus irmãos, acho também muito merecida a homenagem que a Câmara de Vereadores presta à maçonaria e aos maçons no seu dia 20 de agosto. Salve, portanto, a maçonaria, salve todos os maçons de nossa pátria, de nossa feira e de todo o mundo. Muito obrigado.
Convido o vereador Roque Pereira para entregar, em nome dessa Casa Legislativa, uma placa em agradecimento pela palestra proferida ao professor Josué da Silva Melo. Você falou com ele? Retificando, o venerável da loja maçônica Cavaleiros de Aço é o senhor Paulo Roberto dos Santos Souza. Anunciamos a execução do hino à Feira de Santana. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És
És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida só trabalha por ver-te elevada. Salve a terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira. Bom, antes de fazer o encerramento, eu quero comunicar que amanhã, caro professor, nós, Josué, nós iremos, junto com o líder do governo, o vereador Roque, o vereador Pablo Roberto, que aqui está, nós iremos no Paço Municipal conversar com o prefeito da cidade, José Ronaldo de Carvalho. Não tenho dúvida que será favorável à permanência do marco maçônico e, sem sombra de dúvida, não terá nenhum tipo de deslocamento. Assim, tenho certeza que essa casa e os vereadores que aqui estão irão junto comigo e, sem sombra de dúvida, irá permanecer. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão solene. As lojas maçônicas de Feira de Santana convidam todos para um jantar a ser servido no Clube da Loja Segredo, Força e Aliança. Solicitamos a todos que assinem a ata de registro desta cerimônia. Boa noite.